Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, versículo 49 ao 54. Sua consciência, ou seu eu sou, é o potencial infinito onde as suas impressões são feitas. As impressões são estados definidos, impregnados no eu sou. Sua consciência, o eu sou, pode ser comparada a uma fita virgem, que, em seu estado virgem, é potencialmente ilimitada. Nesta fita você pode impressionar ou gravar uma mensagem de amor, ou uma declaração de ódio, uma sintonia maravilhosa, ou um jazz discordante. Não importa qual seja a natureza da impressão, o eu sou, sem questionar, voluntariamente receberá e armazenará todas as suas impressões. O eu sou, a sua consciência, vem sido tratado pelo homem como referido em Isaías 53. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. O homem das lamentações experimentou todo o seu sofrimento. Caminhou como alguém de que os seus semelhantes desviam o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as carregou com as nossas dores, e nós o julgamos como culpado, castigado e oprimido por Deus. Mas, de fato, ele foi ferido por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo nos proporcionou a paz, caiu sobre ele, e mediante de suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Isaías 53, versículo 2
ao 7. Sua consciência incondicionada é impessoal. Ela não faz distinção de pessoas. Sem questionar ou sem realizar esforço, ela expressa automaticamente cada impressão que nela é registrada. Ela não se opõe a qualquer impressão que é imposta sobre ela. E embora ela seja capaz de receber e expressar qualquer estado definido, ela sempre continua a ser uma fonte imaculada de potencial ilimitado. O eu sou é a base sobre a qual repousa o seu estado definido ou a sua concepção de si mesmo, mas ele não é definido por e nem é dependente desses estados definidos. Seu eu sou não se expande e nem se contrai, nada se altera ou se adiciona a ele. Antes de qualquer estado já definido, ele existia. Quando todos os estados deixaram de ser, ele existirá. Todos os estados definidos ou concepções de si mesmo são expressões transitórias do seu ser eterno. Sentir ou ter uma impressão, neste caso, significa sentir algo interiormente. Todas as expressões são resultado de impressões. Apenas quando você declarar ser o que você deseja ser, você expressará tais desejos. Deixe que todos os desejos se tornem impressões de qualidade que existem e não qualidades que existirão. Eu sou, sua consciência é Deus e Deus é plenitude de tudo, o eterno agora, o eu sou. Não projete o seu pensamento no amanhã, pois as expressões de amanhã são determinadas pelas expressões de hoje. O agora é o tempo oportuno. O reino dos céus está próximo. Jesus, a salvação, disse: Eis que estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Sua consciência é o Salvador que sempre está com você, mas se você negar a ele, ele também negará você. Você nega ele quando você diz que ele um dia retornará. Assim como hoje milhões de pessoas pregam que chegará o dia da salvação. Isto é o mesmo que dizer: nós não estamos salvos. Você deve parar de procurar pelo Salvador que está por vir e que retornará, e começar a afirmar que você já está salvo. E os sinais lhe seguirão de acordo com a sua reivindicação. Quando perguntaram à viúva: O que tens em casa? Ela respondeu de forma substancial. Sua resposta foi: algumas jarras de azeite. Algumas jarras de azeite podem se transformar em uma fonte de azeite se contempladas de maneira correta em sua consciência. Ao declarar que eu terei jarras de azeite, a alegria é o mesmo que confessar que eu não a tenho. Essas impressões de escassez produzem escassez? Deus, a sua consciência, não faz distinção de pessoas? Ele é totalmente impessoal? Deus, essa sabedoria de toda a existência, recebe impressões, qualidades e atributos que definem a sua atual consciência. Cada desejo seu existe por causa de uma necessidade sua. As suas necessidades, sejam elas reais ou não, serão automaticamente supridas quando elas forem aceitas com intensidade de propósito que seja suficiente para se definir um desejo. Sabendo que sua consciência é Deus, você deve olhar para cada desejo como uma palavra de Deus, que é o mesmo que dizer: Deixai-vos, pois, o homem, cujo fôlego está em suas narinas, pois em que ele mesmo pode se confiar?
Isaías 2, versículo 22. Nós sempre somos aquilo o que está definido em nossa consciência. Nunca diga, eu serei isto ou aquilo. De agora em diante, deixe que todas as suas afirmações sejam, eu sou o que sou. Antes de pedir, já fomos atendidos? A solução para qualquer problema está associada ao seu desejo? Óbvio. Cada problema automaticamente produz um desejo como solução. O homem foi educado na crença de que os seus desejos são as coisas contra as quais ele deve lutar. O homem foi educado na crença de que os seus desejos são as coisas contra as quais ele deve lutar. Em sua ignorância, ele nega o seu Salvador, que está constantemente batendo a porta da sua consciência e pedindo para entrar. Eu sou a porta. Por acaso o teu desejo não te salvaria do seu problema se ele fosse realizado? Deixar o seu Salvador entrar é a coisa mais fácil do mundo. Para ele entrar, você deve aceitá-lo. Se você está consciente de um desejo, este desejo é algo no qual você está ciente agora. O seu desejo, embora invisível, deve ser afirmado por você como se já fosse algo real. Deus chama as coisas que não são vistas como se já fosse. Romanos 4, versículo 17. Alegando que eu sou algo que eu desejo, eu deixo meu Salvador entrar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Cada desejo seu é uma batida do Salvador à sua porta. Esta batida qualquer homem consegue escutar. Porém, um homem sobe a porta quando ele afirma, eu sou o que eu desejo ser. Assegure-se que você deixará o seu Salvador entrar. Deixe que aquilo que você deseja ser seja gravado em você, até que você fique impressionado com a presença do seu Salvador. Assim, então, você deverá proferir o grito da vitória. Está consumado. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Uma das declarações mais controversas no Novo Testamento se diz a respeito à Virgem Concepção e o subsequente nascimento de Jesus, uma concepção feita sem o envolvimento do homem. E está escrito que a Virgem concebeu um filho sem a ajuda do homem. Então, secretamente e sem esforço, deu à luz a sua concepção. Esta é a base sobre a qual repousa toda a cristandade. Se por um lado o mundo cristão é orientado a acreditar nesta história para que o homem creia no impossível e para poder expressar plenamente a sua grandeza, pelo outro, cientificamente, o homem acaba se inclinando a descartar a Bíblia inteira por ser real, porque a razão não permitirá que ele acredite que o nascimento através de uma virgem seja fisiologicamente possível. Porém, a Bíblia é uma mensagem da alma e deve ser interpretada psicologicamente, se o homem quiser descobrir a sua verdadeira simbologia. O homem deve ver esta história como um grande drama psicológico, ao invés de um relato sobre os fatos reais. Ao fazê-lo, ele irá descobrir que a Bíblia se baseia em uma lei que, se auto-aplicada, resultará em uma manifestação da expressão, transcendendo a realização dos seus sonhos mais sutis. Para aplicar esta lei da autoexpressão, o homem deve se desenvolver e se autodisciplinar para manter o fundamento que todas as coisas são possíveis para Deus. As principais datas destacadas no Novo Testamento, ou seja, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, foram marcadas cronologicamente para coincidir com certos fenômenos
astronômicos. Os sábios que registraram esta história notaram que, em determinadas estações do ano, alterações benéficas na Terra coincidiram com as mudanças astronômicas no céu. Ao escrever este grande drama psicológico, eles personificaram a história da alma como se fosse a biografia do homem. Baseado nestas mudanças cósmicas, eles dataram o nascimento e a ressurreição de Jesus, de forma que estas datas também comunicassem e transmitissem essas mesmas alterações benéficas, a fim de que elas também ganhassem um lugar psicologicamente na consciência do homem que segue a lei. Mesmo para aqueles que não conseguem entender isso, a história do Natal é uma das mais belas histórias já contadas. Quando desvendada à luz de sua simbologia e sabedoria, ela revela como se realiza o verdadeiro nascimento para todas as manifestações no mundo. Este nascimento virginal foi registrado como ocorrido em 25 de dezembro, ou como algumas sociedades o celebram na véspera de Natal, à meia-noite do dia 24 de dezembro. Os sábios estabeleceram esta data para marcar o nascimento de Jesus, porque ela coincide com os grandes benefícios que ocorrem na Terra, devido a uma importante mudança astronômica que acontece no planeta. As observações astronômicas que levaram os autores desta história a usar estas datas foram todas feitas a partir do hemisfério norte. Assim, do ponto de vista astronômico, elas são inversamente proporcionais a partir das latitudes do hemisfério sul. No entanto, como esta história foi registrada no norte, suas observações, referências e eventos nestas datas só podem ser vistas fisicamente a partir deste hemisfério. O homem desde cedo descobriu que o Sol desempenha um papel muito importante na sua vida e que sem o Sol, a vida física como ele conhece não existiria. Então, essas datas mais importantes na história da vida de Jesus se baseiam na posição do Sol, como visto da Terra, a partir das latitudes do norte. Depois que o Sol atinge o seu ponto mais alto nos céus, em junho, ele começa a cair gradualmente para o sul, levando com ele a vida do mundo vegetal. Então, quando chega o inverno, em dezembro, quase tudo na natureza está aquietado, estéril e até mesmo congelado pelo frio. Se o Sol continuasse a descer para o sul, toda a natureza poderia ser congelada até a morte. No entanto, em 25 de dezembro, o Sol começa o seu grande movimento de retorno em direção ao norte, trazendo com ele novamente o calor da vida para o mundo, junto com a promessa da salvação. A cada dia que o Sol nasce mais alto nos céus, o homem ganha confiança de ser salvo da morte pelo frio e pela fome, pois ele sabe que enquanto o Sol se mover para o norte e atravessar o Equador, toda a natureza se erguerá com ele novamente, e que assim ela será ressuscitada de seu longo sono de inverno. Apesar do Sol ainda não ter nascido, todos os dias começam a partir da meia-noite. E como o Sol nasce no leste, oriente, e se põe no oeste, ocidente, os antigos diziam que o dia nascia a partir das constelações que à meia-noite ocupavam o horizonte leste. Na véspera de Natal, ou à meia-noite do dia 24 de dezembro, a constelação que aparece neste horizonte é a constelação de Virgem. Então, por isso foi escrito que o Filho e Salvador do mundo nasceu de uma virgem. Também foi registrado que esta Virgem Mãe estava viajando durante toda a noite e que ela parou em uma pousada, onde foi dada a ela o único lugar disponível
para passar a noite, que ficava na manjedoura entre os animais, e lá, onde os animais eram alimentados, os pastores encontraram a criança sagrada. Os animais no meio dos quais a Virgem Santíssima foi alojada são os animais das constelações do zodíaco. E neste constante rodízio circular das constelações dos zodíacos está a Virgem, e no momento que a Terra realiza entre estas constelações, que leva um ano completo, toda a meia-noite do dia 24 de dezembro, a constelação de Virgem aparece no horizonte leste, onde o Sol, e Salvador do mundo, começa sua jornada em direção ao norte. Nota do tradutor. Todas as referências feitas às constelações do zodíaco, narradas aqui, tratam-se de referências às posições e localizações geográficas das estrelas que formam estas constelações nos céus, em relação ao movimento da Terra em torno do Sol. Não entendo o significado destas referências como uma tentativa de endosso por parte do autor à crença na astrologia, aos signos ou qualquer outro tipo de estudo místico. Psicologicamente, este nascimento ocorre no homem no dia em que ele descobre que a sua consciência é o Sol e o Salvador do seu mundo. Quando o homem descobriu o significado destas afirmações psicológicas, eu sou a luz do mundo, ele vai perceber que, se eu sou, ou a sua consciência, é o sol da sua vida, o sol que irradia a luz, lhe permite ver as imagens sobre a tela do espaço. Estas imagens são a semelhança daquilo que ele, como homem, é consciente de ser. Assim, essas qualidades e atributos que parecem se mover sobre a tela do seu mundo são realmente as projeções desta luz interior. As incontáveis esperanças e ambições não realizadas são as sementes que estão enterradas dentro da consciência, ou ventre virgem de cada homem, e lá elas permanecem como as sementes da terra, presas nos solos congelados do inverno, esperando que o sol mova para o norte e que o homem volte a reconhecer a posição que ele realmente possui. Ao retornar este conhecimento, ele se moverá para o norte através do reconhecimento do seu verdadeiro ser, afirmando: eu sou a luz do mundo. Quando o homem descobrir que a sua consciência, o eu sou, é Deus, o Salvador do seu mundo, ele será como o sol em direção ao norte. Todas as suas ambições e desejos ocultos serão aquecidos e estimulados com o nascimento do conhecimento de seu verdadeiro eu. Narração: Cidinho de Assis. Curtam, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência.